Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Franco, eu sou fisioterapeuta e você está no canal Movimento em Foco. No nosso último vídeo sobre análise de movimento, a gente pegou um vídeo do Djokovic, onde ele faz o alcance de uma bolinha super difícil, para entender como se dá o processo de tomada de decisão. Hoje a gente vai seguir com o mesmo vídeo, mas vai pegar um outro momento para entender um pouco de como a gente faz essa leitura sobre a estratégia motora. Bom, vamos lá. No vídeo anterior a gente viu tudo que aconteceu de tomada de decisão até ele chegar no momento onde ele intercepta a bolinha. E basicamente a gente entendeu que para chegar nesse ponto ele saiu de um ponto de partida onde ele teve que fazer a leitura da jogada e nessa leitura ele confronta dois grandes tipos de informação, que são as informações em tempo real do que está acontecendo no jogo e confronta essas informações com a segunda categoria, que são aquelas informações da experiência prévia que ele já tem nesse tipo de situação. A partir daí ele faz uma intersecção e dispara o que a gente chama de sinergia muscular, que dá resultado à estratégia motora que a gente está vendo, certo? Se você quiser entender mais a fundo, pega e assiste o vídeo completo que está disponível aqui no card, beleza? Hoje a gente vai entender o ponto além. A gente viu que no último vídeo esse processo de tomada de decisão levou 1 segundo para ele sair do ponto inicial e chegar aí no ponto final. Hoje a gente vai pegar esse ponto da transição, onde ele freia e volta para o lado, como a gente pode ver aí na câmera lenta, freou, tá brecando e vai iniciar o retorno, certo? Então, basicamente, nesse momento do freio, a estratégia que o sistema nervoso dele tem que selecionar, uma vez que ele já bateu na bolinha, é de frear ali e em tempo ótimo, a ponto de conseguir iniciar uma empurrada e retomar ali para o ponto de interesse no meio da quadra, onde ele vai poder decidir qual que é o melhor ponto a partir de então para rebater a próxima bolinha caso o adversário dele devolva. E muita gente nesse momento vai se prender profundamente aos detalhes e vai pegar e, por exemplo, vai olhar esse valgo de joelho e vai achar que isso pode gerar um grande problema, vai olhar a coluna dele inclinada, vai achar que isso pode gerar um grande problema, mas vamos entender especificamente da estratégia motora dele, o que seria o esperado, e a partir daí a gente tira as conclusões do que pode ser bom ou ruim, de acordo com isso que a gente está vendo agora, que é justamente como ele faz a transição e inicia a empurrada para voltar para o meio da quadra, certo? Mais uma vez, enxerguem aí o lance, tanto rápido quanto lento, e aí agora a gente vai começar a esmiuçar ponto a ponto. Nesse momento, a gente está vendo aí ele na última propulsão, ali vindo da corrida, onde ele já vai se direcionar para a batida da bolinha. Essa propulsão é feita aí pelo membro inferior esquerdo, e aí notem que ele não tira o olho da bolinha, que é a variável de interesse, ele vai se propulsionando com base na força ali extensora do membro inferior, combinado com uma outra sinergia que é eversora e abdutora desse membro inferior. Então ele casa ali extensores de quadril, extensores de joelho e extensores do tornozelo com esses músculos aqui, eversores e abdutores de quadril, e para ter essa conexão do que acontece no quadril com o que acontece lá embaixo, essa força precisa ser transmitida, e uma das formas de facilitar essa transmissão da força é por meio do trato iliotibial, já que esses músculos têm grande conversa aí com esse trato iliotibial e ele se insere aqui no tubérculo de Gerdy, que é o osso muito próximo onde vai ter a origem aí dos fibulares, que são esses músculos eversores do membro inferior. A partir daí a gente vai começar a ver que ele usa essa força de empurrada lateral para se direcionar justamente no sentido da bolinha, e aí ele vai se preparando para golpear a bolinha. Aqui ele já está na fase aérea e nesse momento ele já está se preparando todo para fazer o golpe da bolinha, e isso exige aí uma função e uma sinergia basicamente de membro superior que combina flexores de punho, flexores de cotovelo, flexores, adutores e rotadores aqui do ombro, fazendo esse golpe medial da bolinha, conseguindo fazer com que ela viaje lá no sentido oposto. Só que para isso tudo acontecer bem e ter um ponto fixo, a gente precisa de estabilidade do tronco. E aí isso vai depender de músculos estabilizadores aqui na região abdominal, fazendo essa sinergia de ponto fixo por meio da pressão intraabdominal nesse compartimento abdominal.
Então isso é dado por diafragma em cima, assoalho pélvico embaixo e transverso abdominal, fazendo esse arcabouço que fica um pouco mais firme, garantindo o eixo fixo para o movimento. Com base nesse eixo fixo, ele vai poder transmitir a força feita lá pelo membro inferior para o membro superior, usando essa sinergia cruzada aqui no tronco, que combina oblíquo externo de um lado com oblíquo interno do outro lado, garantindo esse movimento rotacional aí de transmissão de força, certo? A partir daí a gente vai começar a ver a trajetória da raquete até golpear a bolinha, que é feita aí com base nessa sinergia que a gente já falou do membro superior, até o momento que ele golpeia. Nesse momento que ele vai entrar em contato, notem que o membro inferior direito dele já está entrando em contato com o solo, e pela tendência inercial do deslocamento lateral, quando esse pé bloqueia no chão, se bloquear, é claro, a tendência é que o tronco dele continue deslocando para o lado, então ele vai precisar de músculos para desacelerar e controlar esse movimento aí, deixando num ponto ótimo, certo? A partir daí a gente vai ver que entra no membro inferior aquela mesma sinergia eversora e abdutora que a gente já falou, combinado com os extensores, dosando agora, não produzindo força, mas desacelerando aos poucos por meio da contração excêntrica dessa musculatura, garantindo que ele vá reduzindo aí a intensidade até que ele entre em contato com a bolinha. Então, o vetor de freio aí vai em direção ao centro de massa, ao passo que pela inércia a tendência é o tronco continuar lateralmente. E aí a gente vai ver que isso até continua um pouco, né? Conforme ele vai freando e vai freando bem, mantendo o alinhamento do membro inferior direito, ele entrou em contato aqui com a bolinha. Notem que ele cede um pouquinho no tronco, deixa esse tronco viajar um pouco mais lateralmente, e a partir de agora a gente vai ver que a musculatura que deve resistir a isso, a esse momento do tronco não ir para o lado, é justamente a musculatura da lateral oposta do tronco. Então, músculos da região lateral esquerda do tronco dele, principalmente dessa região de transição tóraco-abdominal aqui, certo? Então, se isso não funcionar bem, esse tronco vai dar um solavanco, indo lateralmente, que é o que a gente vai começar a ver a partir de agora, certo? Então a bolinha já está viajando e notem lá, o tronco indo para o lado, ao passo que ele inicia o contato do membro inferior esquerdo no solo. Nesse momento a gente vai ver que tem uma outra falha acontecendo, ele toca o pé no chão e pum, esse pé desaba ali. Então uma sinergia que nesse membro inferior esquerdo auxiliaria o membro inferior direito no freio, usando adutores e inversores aí dessa região do membro inferior direito, acabam falhando, principalmente esse componente. Então a gente só vê aqui os adutores trazendo essa coxa medialmente, ao ponto que não tem tração do pé lateralmente lá contra o solo, ele fica meio mortão, meio esquecido, e com isso a gente vai ver que a resistência do solo leva esse pé lateralmente. Conforme vai levando lateralmente, vai tendo ali adutores trazendo essa coxa medialmente, o resultado é o joelho medializar e acontecer um valgo aí. Então vai ter uma força de distração aí do compartimento medial do joelho principalmente, certo? E a gente vai vendo que isso só vai piorando conforme ele vai indo pro lado, vai indo pro lado e vai indo pro lado, certo? A partir daí vamos ver qual que é o alinhamento do corpo dele nesse momento. O membro inferior direito, que é o principal responsável aí pelo freio da transição, tá meio que rígido, mas não tá sofrendo grandes consequências. O tronco dele deu uma super inclinada para o lado, e se a gente pegar nos outros planos, a gente ainda vai conseguir ver um pouco do componente rotacional e um pouco do componente de flexão desse tronco, enquanto no membro inferior direito, por falha da sinergia lá, a gente vai ver adutores entrando, mas não tendo componente inversor, e o resultado é esse baita valgo do joelho aqui. Tudo bem que esse pé aqui só está auxiliando, ele não é o principal freador no movimento, mas isso sim muda a distribuição das cargas para esse segmento, certo? O que acontece? Conforme esse joelho vai valgizando, quanto mais ele valgiza, mais a gente vai tendo compressão lateral e tração medial. Então, o principal tipo de sobrecarga que eu julgo acontecer nesse momento é tração dos ligamento, retináculo medial do joelho, mas principalmente os tendões dos músculos aqui da pata de ganso que cruzam esse joelho e estão sendo solicitados a nível de quadril pela adução, certo? E aí a gente vai ver aqui no tronco
uma tendência da lateralização e a gente vai ter músculos e ligamentos que tendem a resistir a isso. Os músculos ativamente no primeiro momento, e se esses músculos não derem conta, a carga vai parar aí nos ligamentos da região lateral e posterior aí do tronco à esquerda, certo? E aí a gente vai ver que do lado direito a gente vai ter, justamente por conta dessa inclinação, um vetor compressivo, que afeta principalmente a região de coluna lombar, mas afeta também um pouco esse quadril por conta dessa questão aí da flexão que está ocorrendo, que acontece tanto a nível lombar quanto a nível de quadril, certo? Então esses são os principais vetores de força que a gente vai ver em distribuição aí, gerando pequenas sobrecargas, sendo que o componente do joelho, por não ser um principal freador, eu até julgo menos importante aqui, por mais que seja um baita valgo, e acho que o principal ponto de sobrecarga acaba sendo esse daqui, tudo bem? Que são os músculos que tem que frear esse solavanco aí no tranco que ele está vindo do deslocamento lateral, que é isso daqui que a gente vai ver. Agora vamos ver novamente o movimento realizado aí pelo Djokovic no vídeo. Então ele vai freando ao passo que o tronco vai cedendo bruscamente para o lado e o joelho vai valgizando. Notem como no movimento o pé entra só como um auxílio, então por isso que eu não julgo principalmente essa carga do joelho esquerdo, claro que aumenta, mas não é o principal. Eu acho que o pior aí acaba sendo esse solavanco para o tronco, com esse freio brusco dos músculos da lateral e região posterior do tronco à esquerda, certo? Bom, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de fazer essa análise junto comigo, para entender um pouco mais da estratégia motora, quais são os músculos que participam em cada fase dela, e também entender um pouco das consequências, né, as sobrecargas que podem acontecer de acordo com a estratégia selecionada. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no nosso canal para continuar recebendo o nosso conteúdo sempre que a gente postar, e a princípio nos vemos no nosso próximo vídeo, certo? Desde já, meu muito obrigado e até mais. Tchau, tchau! Realmente essa investigação do fisioterapeuta em que todo momento ele está testando hipóteses, né, e não está com uma certeza absoluta pré-definida. Acho que isso que é importante. Acho que muitas vezes no próprio automatismo natural de algumas profissões, e a fisioterapia não foge disso, e eventualmente a gente pode entrar em automatismos durante a condução de alguns casos. A gente ir com muita certeza para os casos pode eventualmente atrapalhar. Certo, Cássio? E o que eu acho interessante é que essa é uma habilidade que as pessoas têm naturalmente de solucionar problemas. E às vezes na nossa formação acadêmica, isso não é contemplado e a gente a gente aprende ao longo da faculdade a aplicar procedimentos dentro de alguns contextos.